A nossa igreja, a nossa escola, ela tem uma história muito bonita, uma história simples, mas uma história de muita responsabilidade, de muita seriedade. Me recordo quando o pastor Sérgio, na época, me chamou, a mim e o pastor Negrão, as nossas respectivas famílias, para conversarmos a respeito de algo que Deus estava colocando no seu coração. E dentro dessa estrutura, departamentos, lideranças, a nossa escola de ministério. Deus nos deu uma visão apostólica. A visão apostólica, ela exige treinamento, discipulado e formação de líderes, visto que ela tem o propósito de plantar igrejas e expandir o reino. E nessa ideia de espalhar o fogo, espalhar o evangelho, então surge a EMITA como uma das principais ferramentas na formação dessa liderança e desses cristãos relevantes para a nossa geração. Nós só tínhamos a palavra do Senhor sobre nós, um sonho de Deus para esta igreja, para esse ministério, para essa escola. Então eram desafios muito grandes na formação de conteúdo, na formação de equipe e na formação de toda uma estrutura de uma escola. O nosso início foi um início simples, mas de muita seriedade, de muita responsabilidade. Quem aplicava as matérias era eu, o pastor Negrão, a pastora Sônia, a bispa Solange, e nós então tocávamos a EMITA no início desta forma. Nós começamos com 1, 2, 3, chegávamos a dar várias disciplinas até se formar a primeira turma. Então, o início foi assim, foi muito trabalhoso, Mas graças a Deus que nós aceitamos este desafio, há 25 anos. E todo o trabalho, todo o início de um grande trabalho, de um grande propósito de Deus, precisa haver essa dedicação, essa seriedade, responsabilidade. Então, desde esse início até hoje, nós trazemos consigo a seriedade e a responsabilidade na obra de Deus. Então, nós tivemos que formar a primeira turma, para dessa primeira turma, então, começar a formar a equipe de professores, E a gente foi pensando, foi procurando aqueles que tinham dom de ensino, que a gente percebia, e a gente então começou a dar um foco para eles. Mas era assim, dávamos 2, dávamos depois 3, 4, fomos até que se formasse essa equipe, A gente dava várias aulas, foi maravilhoso, E os testemunhos são muitos. Nós vemos pessoas transformadas por esse evangelho. E cada aula vem um aluno para fazer alguma pergunta ou para perguntar algo sobre o que ele faria na questão de influenciar a vida das pessoas, seja no trabalho, seja na família, seja no meio dos amigos ou mesmo no meio da igreja. E eu sempre ouço dizer que nós estamos aqui porque somos agentes de transformação. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou no coração de todo ser humano um desejo pelas coisas eternas. Diz o texto que, mesmo assim, esse homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Mas a grande verdade é que quando nós conhecemos a verdade suprema, que é no sacrifício do próprio Deus, quando Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por cada um de nós, parece que tudo faz sentido, Nós nos rendemos a essa verdade que é suprema e soberana para todos nós. E no início dessa caminhada, nós muitas vezes nos olhamos no espelho e por mais bem intencionado que estejamos, nós vemos muitas imperfeições, vemos coisas que não gostamos. E nós entendemos que conhecer a Deus envolve necessariamente conhecer a sua vontade e a sua palavra. Portanto, sem conhecimento da palavra de Deus, não há transformação pessoal, consequentemente não há transformação das suas circunstâncias e da sociedade. E é para isso que o EMITA, Instituto Teológico, já existe há 25 anos, é para isso. Atender essa necessidade, essa fome, essa busca das pessoas de Deus, a palavra de Deus, aquilo que transforma o meu caráter e me faz
semelhante a Cristo. Teologia, caráter e liderança. Se você quer realmente ter uma liderança relevante, ela precisa ser adestrada na palavra de Deus. Ela tem que ter profundidade teológica, ela tem que ter um braço de liderança forte, ela tem que ter uma vida de consagração, e tudo isso a escola ensina. Então, diante dessa necessidade, diante dessa visão, então, vem a Imita, que cumpriu até hoje, nesses 25 anos, com muita graça, cumpriu esse papel de forma brilhante, fantástica. Tanto que os resultados vieram, né? E esses resultados, essas 40 igrejas e esses centenas de pastores e obreiros que passaram pela escola de ministério hoje, é o reflexo, é o espelho, é o resultado de que a nossa visão estava correta. Então esse tempo que eu estava ali, né, sentado na carteira, aprendendo, estudando, eu era muito ministrado pelo Espírito Santo, muito ministrado. Então eu vi que através desses 3 anos, desse processo, o meu caráter foi o que mais foi trabalhado. E aquilo ali latejou tão forte no meu coração que parece que explodiu algo na minha mente, assim. Eu nem sonhava em pastorear. Eu nem indicado a obreiro eu tinha sido ainda. Eu não tinha esse discernimento ainda da questão do pastoreio vivo na minha mente. E a partir daquele dia, aquilo algo começou a brotar no meu coração como um fogo mesmo, que começou a queimar. E é onde Deus foi me transformando. E hoje estou aqui, né? Como pastor, realmente. Eu sou casada com o Pablo Matheus da Silva. Hoje nós somos obreiros da Casa do Senhor. Então eu passei a conhecer Cristo na Imita. E isso automaticamente a gente trouxe para o nosso casamento também, né? Coisas que a gente antes tinha muitos problemas, foram amenizando. A Imita, ela vem realmente para nos ajudar nessa questão também. Não só apenas particular nossa, mas também como um casal, como no nosso casamento, né? Ele nos ajuda em todos os âmbitos. Eu vejo como um propósito, como um verdadeiro chamado, né? Quando eu entrei dentro do Tempo das Águias, eu comecei a querer ajudar as pessoas, a trazer as informações que foi me passada, a mostrar realmente o que a Bíblia dizia sobre alguns assuntos a qual a gente ouve e a gente muitas vezes está enganado. Então isso foi fundamental para que eu pudesse chegar aonde eu estou hoje, né? Como um pastor titular, graças a Deus e graças ao Imita. O Imita já há 25 anos tem transformado milhares de vidas. Todos os semestres, as nossas salas contam com 180 a 200 alunos, temos dezenas de alunos agora no ensino à distância. O Imita tem chego em outros estados dentro do Brasil, o Imita tem chego no Haiti, em francês. Então, como o Imita tem usado essas ferramentas tecnológicas para a expansão do reino, para a expansão do Evangelho. O Imita também está em lugares onde o fluxo, o movimento é limitado, dentro do departamento penitenciário. Estamos lá também trazendo a palavra de Deus para essas pessoas que lá se encontram e que precisam também de uma transformação. O Imita hoje é um instituto teológico que busca transcender, que busca romper fronteiras e chegar até o coração daquele que precisa ouvir uma mensagem de esperança, uma boa nova. É muito incrível você começar lá de Gênesis, encerrar em Apocalipse e conhecer a Bíblia toda e conhecer, ser confrontado com as situações que você vê das pessoas da Bíblia que passaram por coisas que você fala, gente, como é atual, como isso tem a ver com a minha vida, como isso muda, né, o meu comportamento. E ao longo dessa caminhada, eu fui, né, percebendo o quanto eu necessitava de conhecimento para melhorar como ser humano, para melhorar como colega, como filha, né? A gente acaba dentro da Imita trazendo a nossa vida como um todo. Os professores trazem muito aquela questão da vivência deles, né? Então, os professores da Imita, eles têm um conhecimento não somente da Bíblia, eles ainda têm o conhecimento de vivência de igreja, de vivência no mundo secular, e tudo isso é trazido para dentro de sala de aula. Então, você consegue olhar para aquilo e ver com a experiência deles, olha só que incrível, né? Como eu devo seguir para cá e não para esse lado que eu estou seguindo agora. O Imita, ele mudou a minha história. Ele fez eu ler a palavra de Deus, ter sede de ler a palavra de Deus,
Sou cristão desde criança, mas nunca tive uma experiência tão forte, tão importante, tão impactante, que mudou a minha vida. Hoje eu tenho vontade de ler a palavra de Deus. Isso ao longo da minha vida de cristão não existia. Então Deus fez algo tremendo na minha vida. Ele abriu meus olhos, porque isso salvou meu casamento. Isso salvou a minha vida espiritual. Isso salvou o meu lar. Isso fez eu mudar com as minhas filhas. Foi um divisor de águas na minha vida, no sentido de que reforçou caráter, reforçou conceitos, reforçou valores e principalmente o meu relacionamento com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Antes eu ouvia dizer, eu buscava, mas eu não tinha. E através do Imita, eu consegui essa aproximação de Deus, essa aproximação de Jesus, a entender o que é Jesus na minha vida, né, a importância dele e principalmente eu me sinto pertencer ao reino. Eu sinto assim o amor de Jesus, o amor de Deus, o amor do Espírito Santo para com a minha vida. E isso não tem valor. Eu comecei a fazer Imita com 15 anos. Minha avó, já com uma certa idade, ela passou aqui pela Imita e se formou. E quando eu tinha 15 anos, ela disse que ia me abençoar. E aí foi a hora que eu abracei a oportunidade e vivi intensamente todas as experiências que eu vivi até hoje. É um dos pontos chaves da Imita, né? Caráter, né? Liderança. A gente, né? Querendo ou não, as responsabilidades, elas nos moldam. Então, eu aprendi, né? Toda segunda-feira, toda quarta-feira, ter a minha responsabilidade, ter o meu compromisso acima da Imita, mas um compromisso com Deus. Então, eu creio que foi uma forma de Deus me abençoar e me moldando cada vez mais. E hoje eu não digo, né? Que eu sou o melhor, que eu sou o perfeito, que eu estou moldado, mas que eu estou num processo, né? Que eu estou sendo moldado. E a Imita, ela fez nisso, ela me moldou mais do que eu esperava. Comecei Imita, onde eu fui muito bem acolhida. Tenho faculdade, faço trabalho com pessoas, né? Fiz curso de pedagogia, mas aqui eu quero deixar claro assim, que foi uma escola acolhedora, com diferentes pessoas, sempre muito bem trabalhado dentro das dificuldades, né? Quando cheguei, então posso colocar que foi, e acredito que será e continua sendo uma escola inclusiva. Imita me ensinou a ter mais fé, falar mais, a conhecer mais Deus e buscar mais sabedoria e ter também discernimento. Ser mais forte, mais corajosa, buscando assim sempre Deus em primeiro lugar, colocando Ele à frente, e eu nunca me senti só. Eu aprendi mais sentir a presença de Deus e me importar mais com as pessoas. O meu amor pela Bíblia mudou completamente, porque é uma outra maneira de você ler a Bíblia, de você estudar. Aquilo que muitas vezes não fazia sentido, passou a fazer sentido. Lê várias vezes, não entendeu, lê de novo. E com certeza o Espírito Santo fala muito mais comigo hoje do que falava antes de eu fazer Imita. O nosso pastor influenciou a gente, com certeza, né, falando da Imita, né, que é uma escola extremamente importante para as nossas vidas, né? Eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam que a Imita é a faculdade da vida. Na Imita, eu tive uma estrutura de base, né? Aquela pedra angular, aquele alicerce, e aí eu consegui ter essa firmeza, né? Porque a Imita, o que ela faz? Ela nos estrutura de todos os ângulos, de todas as formas, né? São várias matérias, vários professores, são várias situações que provam a nossa fé, né? Que nos dá entendimento, sabedoria, discernimento. Tudo isso aí a gente só vai aprender numa escola como essa. Eu vinha do Tatuquara, né? De moto, podia fazer sol, chuva, tava sempre de moto. Chegava às vezes molhado aqui, com bota de chuva, roupa de chuva, eu e a minha esposa. Não foi fácil, porque tinha dia que não tinha dinheiro para pôr a gasolina, mas o Senhor parece que soprava dentro do tanque da moto e a gente conseguia chegar e voltar. Me surpreendi porque eu achei que era uma
uma escola comum, como todas as outras que eu já estudei. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha algo diferente. Toda aula era uma ministração. Toda aula era um poder do Senhor derramado sobre a sala de aula. E aquilo foi abrindo a minha visão, foi abrindo o meu entendimento. Aonde que o Senhor queria que eu fosse e aonde Ele quer que eu chegue. A EMITA, para mim, foi um divisor de água. A EMITA, ela plantou no meu coração o desejo de estar sempre aprendendo mais de Deus. E as lutas foram enormes, assim, né? No primeiro módulo ali, a gente estava curioso, né? O EMITA. E a gente foi surpreendido por uma gravidez. Agora, né? Não estava esperando, não estava planejado, porque eu tô com um bebê que eu nem desmamei ainda. O meu bebê tinha 1 ano e 3 meses na época. Para mim foi um desafio gigantesco, porque vindo Tataquara para cá de moto, né, com aquela barriga, então a gente já tinha uma dificuldade com o outro bebê, estava lidando com uma gestação recente e foi desafiador. Assim, eu cheguei assim ao ápice de pensar, não vou continuar, mas a fome era muito maior, era o que me movia. Conseguimos ir até o segundo módulo ali com aquela barriga que não cabia na moto, porque era entre ele e a caixinha da moto. Para mim, não foi nem só sobre a minha pessoa, mas poder ver o Marcelo erguer o canudo. Incrível. Poder ver toda a trajetória dele, conhecendo mais o Senhor, porque ele odiava crente, né? Ele dizia que ele nunca ia para uma igreja. E ver ele formado, para mim é tipo, uau, conseguir concluir, né, essa boa obra assim, de fazer ele conhecer esse Senhor maravilhoso. Então, para mim, assim, a formatura do EMITA foi um selo. Foi como um selo, né? Que o Senhor gravou no nosso coração, né? De que, sim, né, você foi aprovado. Sim, você passou por turbulências e provações e privações, mas você foi aprovado, né, com glória, para a glória do nome dele. Que essa mensagem, né, possa chegar aos nossos professores. Cada um se tornar cada vez melhor para entregar o teu melhor para aquele que veio aqui buscar. Que nós não estamos entregando somente para os alunos, mas estamos entregando para agentes de transformação. Que vão sair daqui pessoas para transformar outras pessoas, outros lugares. Quando a gente declara sobre eles na formatura, a gente está dando liberdade para eles exercerem, né, tudo que foi visto, ouvido, falado aqui, exercer lá fora. Nós não vamos transformar o mundo, nós vamos transformar as pessoas que vão seguir isso, transformando outros, e assim nós vamos transformar boa parte do mundo em um lugar melhor, ou pessoas melhores, pessoas mais felizes. Com certeza a EMITA sempre vai corresponder a essa necessidade de pessoas que têm vontade de conhecer a Bíblia, de se colocar nas mãos de Deus para fazer a obra de Deus e elas estarem sendo preparadas pela nossa escola de ministério. Então eu diria assim, eu estou feliz, né? Eu estou feliz por aquilo que Deus fez, pela graça de Cristo, né, em nos fortalecer, pela orientação do Espírito Santo em nos conduzir durante todo esse tempo e fazermos sempre o que Deus queria. Porque eu percebo que a EMITA, ela está forte, ela está robusta, uma escola excelente. Ela chegou muito bem até aqui. Isso alegra o meu coração. E hoje eu vejo também uma equipe de professores preciosíssimos, pessoas de preparo, gente de envergadura, gente de Deus, né, que ensina com o coração, com amor. A EMITA, graças a Deus, está em boas mãos, né? Pastor Irã e Solange como presidentes da escola e Pastor Ali e Pastora Deda como diretores da escola, fazendo um trabalho tão brilhante, com tanto amor. Então eu olho hoje para a EMITA e me sinto realizado. Eu vejo que aquilo que Deus colocou no coração há 25 anos atrás se cumpriu. E eu estou muito feliz por isso. Portanto, a EMITA está para romper. Esse é o propósito dessa escola. É como que nós ficamos durante 25 anos nesta casa, onde crescemos, amadurecemos e estamos prontos para os desafios que virão nos próximos anos. E ainda temos muito pela frente. Não sei quando Jesus voltará, mas que Ele nos encontre ensinando a justiça, como diz lá em Daniel.
e fazendo com que a gente brilhe para a glória dele. Uma das coisas mais importantes que Jesus nos pediu foi a sua despedida. Ele disse: façam discípulos. E eu vejo a Emita como fazedora de discípulos. Pessoas, trabalhando pessoas para que elas sejam parecidas com Jesus. Então estou muito feliz com esses 25 anos, estou muito realizado de fazer parte desse ministério que impacta e que realmente eu vejo no dia a dia, no olho, uma escola que transforma vidas, um instituto que transforma pessoas, que faz dessas pessoas cheias do poder de Deus para impactar outras pessoas.